relato o que gritava na mata de Amargosa. Rapaz, isso aconteceu com meu tio, visse, lá pras bandas de Amargosa, no interior da Bahia. Meu tio sempre contava isso com a voz meio falhada, olhando pro nada, como se ainda estivesse lá. Ele disse que quando era menino, bem novo mesmo, coisa de uns 10, 11 anos, ele morava com meu avô, seu João. Homem simples, calado, daqueles que conhecia cada canto da mata. Todo final de tarde, eles iam para um lugar perto de uma cachoeira. Era rotina. Pegar água limpa, colher umas frutas, umbu, jaca pequena, às vezes goiaba do mato. Só que tinha uma coisa. Meu avô nunca deixava eles ficarem até escurecer. Nunca. E sempre falava a mesma coisa. Quando o sol baixar, a gente já tem que estar longe daqui, sem olhar para trás. Meu tio, sendo criança, não entendia. Achava que era só conversa para botar medo, até aquele dia. Era fim de tarde. O céu já estava ficando meio alaranjado, o mato começando a escurecer. Eles estavam perto da água, enchendo uns galões, quando meu tio disse que ouviu um barulho estranho. Não era bicho comum, não era macaco, não era cachorro do mato, não era nada que ele conhecesse. Era tipo um passo pesado, lento, arrastado. Ele olhou para a mata e viu os galhos mexendo, mas não tinha vento. Aí ele chamou. Pai, o senhor ouviu isso? Seu João ficou parado demais, sem responder, só escutando. De repente, veio um som, baixo, rouco, parecendo um gemido, mas ao mesmo tempo, um rosnado. Meu tio disse que aquilo fez o corpo dele gelar na hora. E foi aí que meu avô falou bem baixo. Não corre, não faz barulho e não olha. Mas criança é curiosa. E foi nesse erro que tudo mudou. Meu tio virou o rosto devagar, só um pouquinho, e viu. No meio das árvores, tinha uma coisa em pé, alta demais para ser gente. Curvada, como se tivesse os ossos tortos, e os olhos brilhavam no escuro. Não era luz normal, era tipo reflexo, mas não tinha luz ali. E o pior, aquilo estava olhando direto para eles. A criatura deu um passo. O barulho da folha seca esmagando no chão ecoou na mata inteira. E então veio o grito, mas não era um grito de animal. Parecia gente misturado com bicho. Algo errado, algo que não devia existir. Seu João agarrou o braço do meu tio com força e disse, agora corre. E eles correram, mas enquanto corriam, o som vinha atrás, passos rápidos, pesados. E aquele rosnado cada vez mais perto. Meu tio disse que sentia o chão vibrar. Quando chegaram perto da estrada de terra, o barulho parou. Do nada. Silêncio total. Só o som da respiração deles. Meu avô não parou, só quando já estavam bem longe da mata. Naquela noite, meu tio perguntou, pai, o que era aquilo? Seu João demorou para responder, e quando falou, foi baixo. Tem coisa naquele mato que não é bicho, e nem é gente. E depois disso, eles nunca mais voltaram lá no fim da tarde. O mais estranho é que outros moradores começaram a comentar. Sempre a mesma coisa. Barulho na mata, algo observando e gritos. Quando a noite caía. Até hoje. Meu tio evita falar disso, mas quando fala, ele jura. Aquilo não era um animal qualquer. Aquilo sabia que a gente estava lá. Aquilo sabia que a gente estava lá. Meu tio sempre parava depois dessa frase. Respirava fundo, como se ainda ouvisse aquilo. Mas teve uma parte que ele só contou uma vez. Depois daquele dia, eles ficaram semanas sem voltar para a cachoeira. Só que no interior, a água não espera. Numa manhã cedo, antes do sol nascer direito, seu João chamou. Vamos, hoje a gente vai cedo e volta cedo. Meu tio já sentiu estranho. Não era medo comum. Era como se o corpo o avisasse para não ir.
Quando chegaram na trilha, o mato estava errado. Silêncio demais. Sem passarinho. Sem vento. Só os passos e o coração. Foi aí que viram. No meio do caminho. Pegadas. Grandes. Fundas. Não eram de gente. Nem de bicho comum. E começavam do nada. Como se a coisa tivesse aparecido ali. Meu tio olhou para seu João e viu medo. Mesmo assim, ele disse: já estamos aqui. Vamos pegar a água e ir. Na cachoeira, tudo diferente. Frutas no chão, algumas esmagadas, outras com mordidas grandes, irregulares. E veio o cheiro, forte, molhado, quase podre. O estômago virou, foi quando ouviram. Um estalo, atrás deles, devagar. Meu tio virou e viu, entre as árvores, ela, mais perto, grande, escura, como molhada, braços longos, mãos quase humanas, mas erradas, com unhas grandes. E o rosto, ele nunca soube explicar. Não era de bicho, nem de gente. A coisa se abaixou, como se fosse correr. E veio o som, respiração pesada, com rosnado. Seu João gritou: corre! E eles correram. Mas dessa vez, aquilo veio atrás, sem se esconder, quebrando galho, pisando forte, se aproximando, cada vez mais perto. Meu tio sentiu algo passar ao lado, quente, pesado. Quando chegaram na estrada, parou, silêncio. Mas não foi embora. Ele olhou para trás e viu os olhos parados, observando. Naquela noite, ninguém dormiu. De madrugada, veio o som, na porta, arranhando, devagar. Seu João ficou quieto, sem luz. Sem falar, parou. No outro dia, a porta estava marcada. Riscos fundos. Depois disso, ninguém voltou lá. Dias depois, seu João saiu sozinho. De madrugada. Quando voltou, estava diferente. Minha avó perguntou: você foi onde? Ele disse: fui lá resolver. Naquela noite, o som voltou, mas foi no telhado. Passos, lentos, pesados. Como se procurasse alguém. E então, um som. Baixo. Quase uma risada. Depois disso, nunca mais apareceu. Antes de morrer, seu João disse: tem coisa que a gente não vence. A gente só aprende a não mexer. Hoje, lá em Amargosa, a mata ainda está lá. E dizem que quando o silêncio vem de repente, é melhor ir embora. Porque, às vezes, a coisa ainda está lá. Só esperando. Alguém olhar de volta. Livro aberto, trecho bíblico, livro de Gênesis 1:3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mensagem de fé e motivação. Existe uma verdade poderosa nesse começo da Bíblia que muitas vezes passa despercebida, e antes de existir ordem, beleza, direção e vida, e havia caos, vazio e escuridão. Isso significa que o ponto de partida de tudo o que Deus fez não foi um cenário perfeito, organizado ou favorável. Pelo contrário, foi justamente um ambiente sem forma, sem sentido e aparentemente sem esperança. E é exatamente aí que entra a maior lição para a sua vida. Você não precisa estar bem para Deus começar algo em você. Você não precisa ter tudo resolvido, nem entender o caminho completo. Você não precisa estar forte todos os dias. Porque Deus não depende da sua condição atual para agir. Assim como no princípio, quando tudo parecia vazio, o Espírito de Deus já estava presente, se movendo, preparando algo que ainda não podia ser visto. Antes da luz aparecer, Deus já estava trabalhando. Talvez hoje você se sinta assim. Sem direção. Sem motivação. Com dúvidas. Cansado de tentar e não ver resultado. Mas o que você não pode esquecer é que o silêncio não significa ausência. O fato de você não ver mudança agora não quer dizer que nada está acontecendo. Deus continua agindo mesmo quando você não percebe. E quando chega o momento certo, uma única palavra muda tudo. Haja luz. E houve luz. Isso mostra que a transformação não depende do tamanho do problema, mas do poder de quem está no controle. Não importa o quão escura esteja a sua situação hoje, não importa o quanto pareça bagunçada ou sem saída, Deus ainda é o mesmo que traz luz onde não existe nada.
Por isso, não desista agora. Continue caminhando, mesmo sem entender tudo. Continue acreditando, mesmo sem ver resultado imediato. Continue firme, mesmo quando a vontade de parar for grande. Porque o mesmo Deus que trouxe luz ao mundo no meio do caos, também pode trazer direção, paz e propósito para a sua vida. E quando a sua luz aparecer, você vai entender que todo aquele tempo difícil não foi abandono, foi preparação. Confie. Permaneça. Continue. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história.